Oi, pessoal! E aí, tudo certo com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Todo mundo que vira youtuber ou que começa a gravar vídeos no YouTube diz assim: se inscreva no meu canal, ative as notificações e fique por dentro do meu conteúdo. Enfim, né? Após falar isso, espero que vocês se inscrevam no meu canal, né? Gente, eu tô aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre culpa, tá? E tudo que isso pode implicar, né, na nossa vida, né? Nesse atual momento, hoje é dia 1º de abril, tá? Tudo que eu vou falar hoje não é mentira, tá? Estamos passando por enfrentando, né? Estamos esse enfrentamento do coronavírus, do Covid-19. Atualmente, a maioria do país, do mundo, na verdade, em quarentena, em isolamento social, né? E isso promoveu uma grande reviravolta, né? Aumentou muito níveis de ansiedade e teve grandes repercussões, vamos dizer assim, né? Na saúde das pessoas que se viram isoladas em casa, algumas, né, sem contato com nenhuma pessoa, algumas somente com a família, né? E muitas vezes esse enfrentamento, literalmente enfrentamento da rotina diária, né? Esse convívio que se tem com essas pessoas, muitas vezes é agradável. E muitas vezes, né, acontece devido a essa quantidade de tempo juntos, né, começa a existir um certo grau, né, de, de ansiedade, de estresse, de nervosismo nesse momento, né. Fora essa questão que precisamos entender, precisamos tentar achar um lado positivo desse contexto, que estamos passando, né? Muitas vezes no início a gente não enxerga nenhum lado positivo, a gente não percebe que não encontra nenhum lado positivo. Talvez daqui a um tempo a gente vá realmente encontrar, né? Nem sempre a gente vai achar esse lado positivo nesse atual momento. Mas uma primeira dica, assim, que eu quero iniciar falando sobre essa questão de culpa, né? Literalmente, encontre maneiras de se expressar, de falar, de dialogar com seus familiares, com teu marido, com tua mulher, com teus filhos, né? Que não desgaste a relação de vocês e que esse convívio só nutra esse relacionamento de vocês, só dê mais sustentação e mais forças para passar essa pandemia e qualquer outra que vir pela frente ou qualquer outro desafio que vir pela frente, né? Definitivamente, it's a challenge, né? É um desafio incrível passar nesse, né? Falando. Por que é um desafio, tá? Por que eu tô falando dessa questão de culpa? Eu, como nutricionista e como me sinto também um pouco uma terapeuta nutricional, né? Não deixa de ser, porque a gente lida muito com os aspectos psicológicos desses pacientes, das pessoas, né? A gente se sente muito. A gente precisa, na verdade. Eu, ultimamente, tenho feito atendimentos online e o que eu mais tenho falado e feito realmente não é nem um atendimento técnico nutricional, e sim algo técnico, mas num contexto de terapia nutricional. Orientando, né, organizando, tentando moldar uma rotina para o paciente, né, tentando acalmar um pouco e tentando fazer o paciente realmente entender esse contexto e tentar tirar proveito da melhor forma possível desse contexto. Mas falando como nutricionista, eu também preciso alertar vocês que... Alertar não, mas... como é que eu posso falar para vocês? Ter essa... introduzir vocês nesse contexto, né? Que tudo, né, nessa questão que a gente está passando, desde desses estresses, né, em casa, com a família,
ou simplesmente o estresse de estar em casa, não necessariamente brigando, né, gente, e entrando em conflito, mas estando sem ter essa liberdade de ir e vir, né, a gente acaba, além dessa questão, a gente tem essa questão econômica, né, que a gente sabe que muitos, eu como nutricionista sou autônoma, né, e milhões de outras pessoas estão nesse contexto. Vai existir sim uma recessão, né, econômica, vai existir sim uma crise econômica, de saúde, né, a gente já está passando por isso, mas isso é algo que a gente precisa também tentar achar o lado positivo para a gente se reinventar, né? Falando especialmente do lado econômico agora, a gente precisa sim se reorganizar, a gente precisa sim colocar metas, repensar talvez todos os investimentos, todas as questões que demandam esse contexto econômico, né, enfim, financeiro da família, da pessoa, enfim, né? Então essa questão familiar, essa questão de isolamento, essa questão de não estar recebendo ou de não estar faturando, né, a quantidade que deveria, ou, né, estar faturando menos, o fato de você estar mais em casa e inventar mais questões, né, de refeições, de encomendar coisas porcarias, assim, né, mais junk food, assim, mais hambúrguer, pizzas, né, chocolates, ou eu mesma, eu tento fazer alimentos, né, assim, refeições mais equilibradas, mais saudáveis, mas a gente acaba muitas vezes também passando da conta, né, não tô falando que eu não faço isso. Sim, eu faço, né, a gente também não é perfeito a ponto de dizer, não, eu não sou afetada por essa situação, né? Com certeza sou, e também por isso que eu quero dar esse aviso, né? Não é nem um aviso, mas é um alento para nossa alma também, né? Então, gente, todo esse contexto que existe, que estamos passando, sempre recai numa questão que eu mexo muito, né, por ser nutricionista, que é a comida, que é as quantidades, que é essa ansiedade que a gente acaba passando, e a gente, como eu sempre digo, a gente come literalmente as emoções. Então, se a gente tá feliz, a gente come. Se a gente tá triste, a gente come, né? A grande maioria das pessoas acontece isso. Se a gente tá nervoso, ansioso, a gente come, ou a gente vai lá e fazer alguma comida, ou a gente vai fazer, né? E esse acesso a comidas, esse acesso a alimentos não tão interessantes para nossa saúde, são, como é que eu vou dizer para vocês? Tá muito fácil, né? Por aplicativos, enfim. E é o que eles querem, né? Que seja fácil e cômodo para o cliente fazer esses pedidos. De qualquer forma, o que está acontecendo? A gente precisa refletir, tá? Porque tem, hoje em dia, com essa questão fitness, de ser saudável, de low carb, enfim, né? Todo esse mundo que gira em torno de ser saudável, de se controlar, né? E de ter equilíbrio. Esse equilíbrio, literalmente, nesse momento, é algo bem distante. Ou talvez não tão distante, mas também não tão perto de se atingir. Um equilíbrio nutricional, falando, né, um equilíbrio de vida, estar com a vida literalmente plena, não é fácil, não é muito tranquilo, né? E no momento que a gente passa, que a gente é invadido por muitas notícias e um pouco de pânico, né? A nossa saúde sai, sim, prejudicada. Então, gente, assim, a questão da culpa que eu quero dizer para vocês é que hoje, nesse atual contexto, eu não tô aqui para dizer assim, evite de comer doces, porque de bebidas alcoólicas, de massas e pizzas e hambúrgueres,
Porque eu sei que isso inevitavelmente vai acontecer em algum momento dessa semana ou já aconteceu, tá? Eu tô passando aqui para dizer para vocês não se culparem por ter acontecido isso, tá? Se você é uma menina, é um menino que estava no meio de um acompanhamento nutricional ou no meio de uma, enfim, né, com metas, né? Tenta não se frustrar. Tenta diminuir as expectativas nesse período, porque quanto maior a nossa expectativa, né, muitas vezes maior a frustração também. Então, o fato da gente tentar achar saber lidar nesse contexto é também se permitir, tá? Em comer algo que você goste, em comer um chocolate, em tomar uma cervejinha, em tomar uma taça de vinho, ou seja, qual for a sua comida preferida, né? A sua refeição, enfim, né, preferida. A única questão que a gente precisa entender é que esse atual contexto é necessário que a gente olhe melhor para o nosso corpo e para o nosso interior e perceba se realmente ele está saudável e se realmente ele se encontra forte o suficiente, uma imunidade forte o suficiente para passar, né, uma pandemia, ou até vamos pensar numa questão, né, realista. Se você pegar o Covid, né, como é que o teu corpo vai trabalhar com esse vírus dentro dele, né? Vai padecer? Não vai? Né? Como é que vai ser a influência desse vírus na tua imunidade? Então, gente, não é momento acredito, de pânico, tá? E também não é o momento da gente descontar toda a nossa ansiedade nas comidas. É de não pensar, de não pensar assim, tipo assim, que se lasque, né? Eu vou mesmo comer e depois eu dou um jeito, tá? Só que esse depois pode durar 15 dias, pode durar um mês, pode durar 3 meses, né? E a tua saúde de hoje não vai ser a mesma daqui 3 meses. Com certeza vai estar comprometida não só em peso, gente. Peso, barriguinha, celulite é o de menos, tá? A tua saúde interna, você vai estar muito mais inflamado. Então, assim, é para se permitir, mas é para ter moderação, tá? É para tentar manter um estilo de vida saudável. Eu sempre comento que quem tem uma regra, a exceção não vai fazer diferença, né? Por exemplo, eu me cuido a semana toda. Não vai ser no final de semana que eu vou comer uma pizza ou que eu vou comer uma torta de chocolate, enfim, né? Que vai me estragar esse meu contexto saudável. A questão é, todos os dias, hoje eu encomendei pizza, amanhã um hambúrguer, né? Outro dia eu enchi a cara porque eu não conseguia dormir, eu tomei 2 garrafas de vinho e, enfim, né? É o somatório disso tudo que vai trazer. É o somatório disso tudo que vai trazer malefícios, né? Então, de qualquer forma, gente, não se culpem, tá? Passando essa turbulência, todo mundo vai conseguir se reinventar. E se você ainda não parou para pensar nisso, para e pensa. Como você, na tua profissão, no teu ramo de trabalho, como você pode se reinventar? Como você pode oferecer um novo serviço ou o mesmo serviço de uma maneira diferente, né? Eu tenho assistido as lives do Pedro Superti e já fiz curso com ele. Ele fala muito nisso, né? Da gente como é que eu vou dizer? Não entrar numa guerra de preços, né? É tentar gerar valor, né, dentro do serviço. Isso faz parte, né? Porque sempre vai recair nessa parte da saúde, em que o nutricionista, né, trabalha, em que eu trabalho e eu me sinto também, como é que eu vou dizer assim, me sinto na obrigação de falar para vocês isso e de alertar vocês isso, tá? Então, assim, a nossa saúde é o primeiro lugar, é o que mais tem que estar
é o que mais tem que estar íntegra, né? Então, gente, crianças, adolescentes, adultos, idosos, enfim, pessoas de qualquer classe, pessoas de qualquer... todos estamos suscetíveis. E quanto melhor a gente estiver com a nossa saúde, e eu não tô falando que é para ficar tomando 300 mil tipos de proteína, de suplemento, o básico é que funciona, tá? Se você tem poder, né, de comprar algumas vitaminas, de fazer, ótimo. Se não, gente, o básico que funciona. Frutas, legumes, arroz, feijão, proteínas, ovos, é o que funciona. É o que deveria funcionar e é o que deveríamos estar fazendo, tá? Então, que essa situação toda, essa pandemia toda, entre, né, na nossa vida como também um gatilho e um botão de dizer assim, tá na hora de eu mudar, tá na hora de eu melhorar e tá na hora de eu me cuidar melhor, tá? Por fim, eu quero, hoje mesmo eu tava assistindo acho que foi no Instagram até, enfim, uma notícia sobre um menino lá dos Estados Unidos, com 23 anos, que acabou falecendo do Covid. Então, é um grupo que não era de risco, né? É uma pessoa jovem, porém era um indivíduo obeso, tá? Então, esse indivíduo obeso, por que ele teve maiores problemas com o vírus, né? O corpo dele já está todo inflamado, o corpo dele já não trabalha tão bem, né? Não está tão íntegro e não trabalha tão bem, a imunidade já está enfraquecida, né? E então, quando o vírus entra em contato com esse cara, ele não tinha nenhum outro problema. Provavelmente, por ser obeso, estava mais inflamado, com, né, resistência insulínica, talvez algum problema de colesterol, a gente não sabe. Mas, de qualquer forma, gente, esse cuidado com o nosso corpo, com o nosso templo, tá? É só a gente que pode fazer, é só a gente que consegue, né, controlar o que vai ou não vai na boca, tá? Então, assim, a frase final, enfim, o pedido final é: cuidem-se, permitam-se, não fiquem culpados com aquela sensação, mas mantenham uma rotina saudável. Continue fazendo exercícios físicos, né? Nada de se matar, mas exercícios moderados, né? Leve a moderados, já vai ajudar vocês a manejarem melhor essas calorias que estão muitas vezes entrando um pouco a mais aí nessa rotina, mas que muitas vezes realmente é necessário, né? Para dar uma acalmada. Mas tenta não comer de fato essa ansiedade, essa compulsão e fazer com que o teu corpo padeça e piore a saúde de vocês. Tá, gente? Então, assim, não se culpem, se permitam, mas tenham moderação. Vamos em busca de um equilíbrio, né? A gente sabe que é super difícil, mas com o tempo a gente consegue. E que esse coronavírus entre na nossa vida como algo que nos... que nos deu uma mexidinha, uma coçadinha, né? Numa cutucadinha, assim, ó, cara, se você não tava se cuidando, acho que agora é o momento de você começar a se cuidar. Então, né, o lado positivo disso tudo também tá por aí. Tá, gente? Obrigada aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seu like, né? Essa história aí preciso me acostumar com a história do YouTube. Deixe seu like, deixe seu comentário aqui, compartilha com quem você acha que precisa ouvir esse vídeo. E gratidão por vocês estarem aqui. Muito carinho em fazer esses vídeos, adoro fazer vídeos. E muito carinho em poder passar essas informações para vocês, né? Por um lado, estou muito satisfeita porque a internet hoje em dia nos ajuda a entrar aí em milhares de casas, de telinhas aí para ajudar vocês nesse contexto, tá, gente? Beijo, beijo, da Mai.